Brasil deve fechar o ano com uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Inflação do aluguel subiu em abril e ficou em 1,41%. E você vai ver também. Governo russo critica a ajuda militar fornecida à Ucrânia por países aliados. Número de mortes de gestantes no Brasil aumentou em mais de 40% no ano passado. E os casos de sarampo explodiram quase 80% em todo o mundo nos primeiros 2 meses do ano. E você vai ver uma iniciativa pioneira para promover o desenvolvimento sustentável nas favelas cariocas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de desemprego. O Brasil deve fechar o ano com uma das maiores taxas do mundo. No ranking, o país tem a 9ª pior estimativa no ano. O levantamento feito pela Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, elaborado a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional para a Economia Global, traz expectativas para um total de 102 países. O Brasil tem a 9ª pior estimativa de desemprego em 2022, com 13,7%. O percentual ficou bem acima da média global prevista para o ano, que é de 7,7%, e também da taxa dos emergentes, que é de 8,7%. Entre os membros do G20, o país tem a 2ª maior taxa, ficando atrás apenas da África do Sul, que somou 35,2%. Outros países emergentes têm taxas previstas em patamares bem menores. A projeção para a China, por exemplo, é de uma taxa de desemprego de 3,7% em 2022. Para a Rússia, que está em guerra, a estimativa é de 9,3%. Na América do Sul, o Brasil também tem o pior cenário em relação à Argentina e ao Chile. Apesar da baixa estimativa para o crescimento global, em razão da guerra na Ucrânia e do choque de preços no mundo todo, sobretudo da energia e dos combustíveis, especialistas avaliam que a recuperação mais lenta da economia brasileira é reflexo principalmente dos poucos ganhos de produtividade e da crise econômica. A inflação do aluguel subiu em abril e também registra alta em 12 meses. Impactado pelo aumento dos combustíveis, o indicador ainda conseguiu ficar menor, com o recuo nos preços ao atacado de commodities agrícolas. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, ficou em 1,41% em abril, desacelerando em relação à alta de 1,74% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice já passou a acumular alta de quase 7% ao ano e mais de 14% em 12 meses. Além da variação dos preços ao consumidor, o IGPM também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Neste mês, importantes commodities agrícolas contribuíram para reduzir a inflação ao produtor. Soja, milho e café, grãos que respondem por 13% do IPA, apresentaram queda média de 7,3%. Segundo a FGV, a desaceleração só não foi mais expressiva em abril em razão da alta dos preços dos combustíveis. Os aumentos responderam por 60% da inflação medida pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo. Agora uma notícia aí para os motoristas, algumas das mudanças nas regras de trânsito passam a valer no Brasil ainda neste mês. As alterações no Código de Trânsito Brasileiro estão sendo implementadas aos poucos no país. Algumas das novas normas do Código de Trânsito Brasileiro, publicadas em outubro do ano passado, entraram em vigor imediatamente. Outras vão ser aplicadas a partir de janeiro do ano que vem. E as demais começam a valer 180 dias após a publicação da norma, ou seja, ainda neste mês. Elas tratam de temas como o excesso de peso no transporte. Nesse caso, a multa é aplicada aos transportes de carga e a nova regra acrescentou trechos que regulamentam a aplicação de multas relacionadas à infração. De natureza média, a infração gera 4 pontos na carteira e multa de R$ 130, acrescida de valor referente ao sobrepeso.
Outra mudança determina que empresas que possuem veículos devem pagar mais pelas multas que receberem quando não houver indicação do condutor infrator. A indicação de condutor é um procedimento obrigatório, já que a pontuação é aplicada à CNH do condutor indicado. Se o infrator não for indicado, haverá uma nova multa ao proprietário do veículo, com valor igual a 2 vezes o da multa originária. Outra mudança diz respeito aos processos de suspensão ou cassação. Nesse caso, o motorista não pode ter a CNH bloqueada, nem ser impedido de fazer renovação do documento. Essa regra já existia, mas ocorria somente se o condutor solicitasse. Com isso, em um processo administrativo, as penalidades referentes ao motorista vão ter seus efeitos e consequências suspensos enquanto o procedimento não for finalizado. Agora o assunto é a guerra na Ucrânia. O governo russo criticou a ajuda militar fornecida à Ucrânia por países aliados e disse que o envio de armas ameaça a segurança na Europa. A afirmação foi feita pelo Kremlin nesta quinta-feira, após um novo pedido da ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, para a entrega de mais armas pesadas e aviões a Kiev. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à imprensa que esta tendência de inundar a Ucrânia de armas, especialmente armas pesadas, são atos que ameaçam a segurança do continente e provocam instabilidade. A chefe da diplomacia britânica pediu um reforço dos envios de armas pesadas e aviões para a Ucrânia, ao destacar que é um momento de coragem diante da Rússia. Há poucos dias, os Estados Unidos convocaram uma reunião na Alemanha para falar sobre o conflito e vários países anunciaram o envio de mais ajuda a Kiev. Ainda sobre esse assunto, em passagem pela Ucrânia, o secretário-geral da ONU visita cidades afetadas pela guerra, como Bucha e Irpin. Em Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades cometidas durante o conflito, Guterres fez um apelo para que a Rússia aceite cooperar com a investigação do Tribunal Penal Internacional por possíveis crimes de guerra. Quando vemos este local horrendo, sinto como é importante ter uma investigação completa e responsabilização. Fico feliz que o Tribunal Penal Internacional veja esta situação, que o Ministério Público já esteja aqui. Apoio totalmente o TPI e apelo à Rússia que aceite cooperar com o tribunal. I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. But when we talk war crimes, mas quando falamos de crimes de guerra, não podemos esquecer que o pior deles é a própria guerra. Of crimes is war itself. As autoridades ucranianas acusam as tropas russas de massacrar civis em Bucha, Borodianka e outras áreas do subúrbio de Kiev durante a ocupação em março, antes da retirada das forças de Moscou. Guterres ainda enviou condolências aos familiares das vítimas e disse que se coloca no lugar dos ucranianos. When I see those destroyed buildings, Quando vejo esses prédios destruídos, devo dizer o que sinto. Imagino minha família em uma dessas casas destruídas. Vejo minhas netas fugindo em pânico, parte da família acabou morta. I see my granddaughters running away in panic. Part of the family eventually killed. Esta é a primeira visita de Guterres à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O secretário-geral das Nações Unidas vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após ter se encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin. A cidade de Kherson, que foi tomada pelos russos, pretende adotar o rublo como moeda oficial a partir do dia 1º de maio. A administração russa que controla a cidade ucraniana de Kherson pretende introduzir o rublo para substituir a moeda ucraniana, a grivnia, a partir de 1º de maio. A autoridade local afirmou nesta quinta que a cidade vai passar para a zona do rublo com um período de carência de 4 meses, durante o qual a moeda ucraniana também vai poder circular. Nenhum funcionário russo de alto escalão confirmou a mudança inicialmente. Esta semana, a Rússia anunciou que assumiu o controle de toda a região de Kherson, no sul da Ucrânia.
Kiev acusa a Rússia de querer organizar um referendo de independência na região, assim como na vizinha Zaporísia. O Ministério da Defesa disse que as tropas estão restaurando a vida pacífica em Kherson e em outras regiões recentemente capturadas, apesar de relatos na imprensa ucraniana e nas mídias sociais sobre protestos contra a presença russa nas cidades. Os Estados Unidos propuseram vender os bens dos milionários russos para compensar os danos causados pela invasão da Ucrânia. Em um comunicado, a Casa Branca afirmou que a liquidação dos bens permitiria transferir para Kiev os lucros gerados para remediar os danos da invasão russa. A proposta, um endurecimento da posição de Washington em relação a Moscou, vai ser acompanhada de novas ajudas militares a Kiev, que devem ser anunciadas nesta quinta-feira pelo presidente Joe Biden. O governo americano já concedeu mais de 3 bilhões de dólares em armamento à Ucrânia desde o início do conflito. A Casa Branca busca agora obter financiamento suficiente do Congresso para poder estender a assistência até outubro. Os países da União Europeia confiscaram até agora mais de 30 bilhões de dólares em ativos russos, dos quais 7 bilhões são bens de luxo como iates, obras de arte, imóveis e helicópteros. Agora, mudando um pouco de assunto, uma frente fria está atingindo a região sul do país já nessa quinta-feira e começa aí a diminuir as temperaturas por lá. O Rio Grande do Sul já tinha presença de chuvas nos últimos dias e agora vai passar a ter uma queda brusca nas temperaturas. E atenção, a chuva e o tempo frio chegarão ao sudeste nesse fim de semana. Agora vamos juntos ao vivo na câmera 3 até a Praça da República. O sol apareceu logo cedo e hoje o calor promete. Olha como o dia está lindo, gente. De volta comigo aqui na câmera 2. Aqui em São Paulo a mínima será de 19 e a máxima chega aí aos 32 graus. Calorão. E veja a seguir, casos de sarampo explodiram quase 80% em todo o mundo nos primeiros 2 meses do ano. E ainda, uma iniciativa pioneira para promover o desenvolvimento sustentável nas favelas cariocas. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h17, e vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. O país já aplicou mais de 428.179.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,12% da população, enquanto 76,73% das pessoas tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 40,88% dos brasileiros. E mais de 25% das crianças de 5 a 11 anos estão totalmente imunizadas contra a Covid-19. E ainda sobre o assunto, um boletim do Ministério da Saúde garantiu que nenhuma criança ou adolescente morreu por efeito da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Quase 40 casos de óbitos foram investigados. O último boletim epidemiológico sobre Covid-19 do Ministério da Saúde, publicado dia 26, informou que nenhuma criança ou adolescente de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina contra a Covid-19. O Ministério garantiu que investigou 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais. E destas suspeitas, 36 estão relacionadas à vacina da Pfizer e 2 estão ligadas à Coronavac. A idade média foi de 13 anos, com a mesma proporção entre os sexos. O intervalo de tempo entre vacinação e o evento adverso foi de 30 dias. Somente 4 casos aconteceram após os 30 dias. Em junho do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a primeira vacina para adolescentes a partir dos 12 anos. Já a vacina para os mais novos, de 5 a 11 anos, foi aprovada em dezembro, mas a aplicação começou somente neste ano. Os dados apontam que foram registrados mais de 3.400 casos de evento adverso pós-vacinação na faixa etária de 5 a 18 anos. Destes,
3.000, ou 88%, foram eventos adversos não graves e outros 419, ou 12%, foram graves. No mesmo boletim, o Ministério da Saúde reforça que as vacinas são seguras e apresentam excelente perfil de risco-benefício, já tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira, com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença. E vamos dar uma olhada nos números do coronavírus. O Brasil voltou a registrar mais de 200 mortes por Covid. O país chegou a ficar 6 dias com o número de mortes diárias abaixo desse patamar. O país confirmou mais 245 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 663.111. Também foram registrados 20.943 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.399.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 100 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 25% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 12.434 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 28% em relação a 2 semanas. O Ministério da Saúde informou que aumentou em mais de 40% o número de mortes de gestantes no ano passado. Especialistas acreditam a alta pandemia de Covid-19. O número de mortes de mulheres grávidas ou de mães que morreram até 6 semanas após o parto cresceu 42% no Brasil no ano passado em relação a 2020. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o aumento dos óbitos provocado pela pandemia de Covid-19 deixa o Brasil ainda mais longe da meta da ONU de reduzir a mortalidade materna. O painel do Ministério da Saúde mostrou que o país vinha registrando uma queda nos óbitos de gestantes e puérperas entre 2017 e 2019, com cerca de 1.500 mortes por ano. Mas em 2020, com o início da disseminação do coronavírus, a situação mudou. Foram 1.964 mortes, uma alta de quase 25%. Em 2021, a situação piorou e o número saltou para 2.787. Entre 2017 e 2019, as mortes eram diretamente ligadas a causas obstétricas como hipertensão e hemorragias. Já em 2021, os problemas passaram a ser do sistema respiratório e circulatório, que somaram 1.737 casos contra 982 por causas obstétricas e 68 por causas não especificadas. As gestantes e mulheres após o parto se mostraram um grupo de risco para a Covid-19. Por conta das mudanças no organismo, a gestante acaba tendo uma capacidade pulmonar reduzida. Com o pulmão afetado, rapidamente ela pode chegar a um quadro de insuficiência respiratória. Além disso, um distúrbio inflamatório aumenta a chance de trombose em grávidas. E olha só, a Moderna quer que a sua vacina contra a Covid seja aplicada nas crianças com menos de 6 anos de idade. A empresa anunciou nesta quinta-feira que já pediu autorização nos Estados Unidos. Menores de 6 anos são a única faixa etária que até agora não teve acesso a vacinas contra o novo coronavírus em território americano e em vários outros países. A empresa defende que a vacina protege as crianças pequenas com segurança e será bem recebida por pais e cuidadores. Em março, a Moderna anunciou os resultados de um estudo que mostrou que a administração de 2 doses era segura e produzia uma forte resposta imune. O estudo incluiu 4.200 crianças com idades entre 2 e 6 anos e 2.500 bebês com idades entre 6 meses e 2 anos. Mas a empresa afirmou que a eficácia é relativamente baixa, de 51% para crianças de 6 meses a 2 anos e de 37% na faixa etária de 2 a 5 anos. Esses resultados podem dificultar a autorização, mas a Moderna disse que está atualmente estudando doses de reforço para as crianças de todas as idades. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância anunciaram nesta quarta-feira que os casos de sarampo explodiram quase 80% em todo o mundo nos primeiros 2 meses do ano. O sarampo volta a assombrar o mundo.
A OMS tem alertado sobre o risco de catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças devido à pandemia de Covid-19 não for superado e se as restrições sanitárias forem levantadas muito rapidamente. Até agora, cerca de 17.338 casos de sarampo foram relatados globalmente em janeiro e fevereiro, em comparação com 9.665 nos primeiros 2 meses de 2021. Mas os números provavelmente são maiores, pois a pandemia de coronavírus perturbou os sistemas de vigilância. As 2 agências da ONU temem o surgimento de epidemias graves de sarampo, uma doença viral altamente contagiosa. De acordo com a OMS, a melhor proteção contra o sarampo é uma cobertura vacinal alta. Houve 21 epidemias significativas de sarampo nos últimos 12 meses, principalmente na África e na região do Mediterrâneo Oriental. E voltando a falar aqui do nosso Brasil, em tempos de crise energética, surgiu uma iniciativa pioneira para promover o desenvolvimento sustentável a partir da geração compartilhada de energia solar nas favelas cariocas. Este telhado coberto de painéis fotovoltaicos no Morro da Babilônia ajuda a diminuir a conta de luz dos moradores usando um recurso abundante por aqui. O projeto de energia solar em favelas do Brasil foi lançado em junho passado por líderes comunitários e uma organização sem fins lucrativos. Hoje ela atende 34 famílias que recebem um desconto na própria conta de luz. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos antes, então teve uma grande economia. E o nosso sonho é poder cobrir a população geral daqui das 2 favelas, né? Para que Chapéu, Mangueira e Babilônia possam se tornar comunidades autônomas do ponto de vista energético. Os 60 painéis fornecem eletricidade diretamente à rede. Em troca, a concessionária dá às 34 famílias participantes da cooperativa um desconto muito necessário. A energia que é injetada na nossa luz faz com que a conta caia assim, mais da metade do que nós pagávamos. Outros 44 painéis estão instalados em cima de empresas privadas que também recebem descontos como parte da cooperativa. Neste albergue, a economia na conta de luz chega a 70%. Podemos ver que funciona perfeitamente a energia. As pessoas... Es que hay tan poca información en el mercado, cómo funcionan unos paneles solares y funciona igual que no ter, o sea, no tem muita diferença. A única diferença é que você sabe que a energia que você está utilizando vem do sol. É isso. A ajuda chega em um momento crítico para os moradores de favelas que lutam para pagar suas contas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o preço médio da eletricidade para consumidores residenciais no Brasil deve aumentar 21% este ano, após subir 7% no ano passado. Além de ser uma fonte renovável, a energia solar também é uma alternativa às perigosas e clandestinas conexões de eletricidades, conhecidas como gatos, que os moradores usam para conectar ilegalmente suas casas à rede. As concessionárias de energia elétrica estimam que a prática comum custa R$1,5 bilhão por ano e contribui para o aumento dos preços. Atualmente, o Brasil obtém apenas 1,8% de seu consumo da energia solar. Que projeto inovador, né, Dani? Pois é, e eu não podia deixar de comentar. Muito bom gosto na escolha da sua roupa, Paty. Verdade, a gente combinou muito. Gente, não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.